pessoal, tudo certo? Estamos aqui em mais um tutorial utilizando o plugin Stardust para o After Effects. Nesse tutorial nós iremos criar uma breve introdução de 6 segundos num estilo um pouco mais high-tech. Nesse caso, já iniciei aqui o After Effects com uma composição aqui de 6 segundos, tá? E o primeiro passo aqui é a gente criar um fundo, um background, tá? Então, eu vou renomear aqui Stardust. Vamos colocar o nosso plugin Superluminal Stardust. E a gente vai começar pelo background, tá? Uma opção bem interessante desse plugin é a utilização de um grid para emitir as nossas partículas. Então eu vou colocar aqui como grid, tá? Nesse caso, a gente não consegue observar tão bem aqui o emissor do tipo grid, então eu vou diminuir aqui o speed em 0 e agora a gente consegue perceber melhor a emissão a partir do grid. Eu também vou aqui nas partículas, já vou deixar a duração dela, o tempo de vida delas em 6 segundos, tá? E aí, como é que a gente pode modificar esse grid, tá? Eu tenho aqui no size, então posso aumentar o tamanho desse grid. Nesse caso, também tenho o tamanho XYZ, então aqui agora a gente consegue perceber melhor esse grid. E também no eixo Z, tamanho desse grid aqui, legal, né? Além disso, eu tenho as propriedades desse grid. Então, posso aumentar a quantidade de pontos aqui desse grid. Eu vou deixar mais ou menos em 20. E aqui no eixo Z vou colocar somente 3. Vou ativar a minha câmera e apertando a letra C. Vou vindo aqui, apertar a letra C mais uma vez. Vou vir aqui no modo órbita só para a gente observar. E aqui no tamanho eu vou habilitar um pouco mais aqui o tamanho do grid, talvez 700, 1000 e 1900. Vou tirar a nossa câmera aqui só para a gente observar. E nesse caso eu gostaria de dar um pouco mais de detalhe, um pouco mais talvez aqui, dar um pouco mais de detalhe para essas partículas, né? Não ficar só numa esfera. Então eu posso mudar o shape, eu vou mudar para texture e nesse caso eu vou criar uma composição de, na verdade, 6 frames, tá? E esse aqui serão o formato das minhas partículas, tá? E nesse caso, para cada frame aqui, eu vou setar uma forma e também nessa composição, Ctrl K ou Command K, eu vou deixar ela em 100 por 100. Tá? Então vou deixar ela bem menor aqui e vou criar formatos diferentes para essas partículas. Então eu vou setar depois no Stardust de uma forma que cada frame aqui seja um formato diferente. Então vou começar aqui a criar uma elipse. Criar um quadrado também. Vou desselecionar, então, círculo. Já organizar um pouco melhor também. Esse aqui, no caso, vai ser o meu quadrado. E um triângulo também. Clico 2 vezes. E aqui no Polystar, vamos colocar como
3 pontos aqui. E nesse caso, eu vou duplicar Command D ou Ctrl D. E aqui nesse caso, ao invés de um preenchimento, eu vou colocar um contorno. Vamos aumentar o stroke, quem sabe um pouco maior aqui. Diminuir o tamanho. E aí, de acordo com o que você achar interessante aí, como formato de partícula, só ficar à vontade. Pronto, com cada frame aqui tá como se fosse uma partícula diferente. E agora eu vou alterar o formato aqui da minha partícula. Então, utilizando o Shape Texture, eu consigo aqui embaixo ter essas propriedades aqui. Então, posso escolher um layer. Vou escolher como Star. Aliás, não é o Stardust, eu vou ter que colocar a minha composição aqui. Colocar embaixo, vou desabilitar a visualização, tá? Então ele vai servir como referência. Vou vir aqui em Stardust e vou selecionar o meu layer aqui, formato das partículas. Então, agora você pode perceber que, vou colocar aqui no Full, eu tenho formatos diferentes. Quem sabe a gente pode até aumentar tamanho aqui da partícula 2020, mas você pode perceber que eu tenho todas elas iguais. Então aqui nas propriedades da textura eu tenho aqui o Texture Time Sample. Em vez de Current Time eu vou colocar Random Still Frame. Você pode, você tem diversas possibilidades aqui também. O Random Still Frame ele vai pegar de forma aleatória, né, o frame, e aí eu consigo emitir essa partícula uma vez só. E aqui no emissor também, eu vou colocar como para ele emitir uma vez só essas partículas. Eu posso dar um pouco também de movimentação para elas, quem sabe speed aqui se você quiser. Acho que foi demais. Vamos colocar talvez 10 para elas irem se movimentando de uma forma mais tranquila. Aqui na partícula, quem sabe a gente pode também dar um pouco mais de variedade para elas. Eu vou colocar aqui um Opacity Random. Quem sabe, como elas fazem parte do meu background, também eu vou diminuir um pouco a opacidade delas. No Overlife, a gente também pode, aqui no Size, então, para ela não começar aqui do zero, ela pode começar um pouco menor. Então, nesse caso, eu vou utilizar um preset aqui de curva. Então, quando eu utilizar aqui, elas vão surgir de uma forma assim, depois vão diminuindo. Vamos ver o que mais que a gente pode manipular. Quem sabe a orientação delas também. Aqui eu tenho diversas possibilidades. Quem sabe aqui no emissor eu posso colocar uma força para, quem sabe, no ângulo aqui ou da orientação, mas aí no caso eu estou movendo o do emissor. Bom, a princípio vamos deixar assim mesmo. E aí você pode manipular de acordo com o que você quiser, né? Quem sabe aqui no ângulo Z dá um pouquinho de aleatoriedade aqui, mas nesse caso
deixar ela aqui, ou na velocidade, rotation over life, ou vamos limitar aqui somente para 2D e vamos deixar isso aqui um pouco mais randomizado, quem sabe. Uma outra coisa interessante vou deixar um pouco menor aqui. Vamos tentar adicionar um pouco mais de detalhe. No mesmo emissor eu vou criar uma partícula para conseguir, digamos assim, conseguir fazer alguns rastros aqui. Então, nesse caso, eu vou criar uma outra partícula comum aqui. E já vou começar a renomear aqui as coisas. Então, esse aqui é a minha partícula rastro. Então, vou apertar Enter. Part rastro. Tá? E aí, vamos diminuir o tamanho dessa partícula. Vamos também colocar aqui em 6 o tempo de vida. Eu vou deixar, quem sabe, um pouco menor aqui. Tá? Então, nesse caso, eu quero fazer apenas alguns rastros. Então, eu vou deixar esse tipo de partícula aqui. Só que aí eu gostaria de replicar ou colocar um auxiliary para justamente esse pontinho aqui emitir diversas partículas também. Então, eu vou colocar aqui o meu nó auxiliary. Vou conectar. E nesse caso, ele vai precisar também de um outro nó de partícula. Então, vamos criar essa partícula aqui. Quando eu colocar aqui, deu esse super coisa maluca aqui, porque ele está emitindo partícula de cada partícula dessa. Então, eu vou diminuir. Vamos colocar aqui rastro, só para a gente organizar e entender um pouco melhor. Nesse rastro também, vamos colocar aqui 6 segundos. Eu vou diminuir a propriedade dessas partículas. E no auxiliary, vamos ver o que eu tenho auxiliary. Nesse caso, por enquanto não vou mexer nada, quem sabe. Vamos deixar a velocidade 100. Só que aí, no shape dessa partícula, eu vou deixar como círculo. Aliás, melhor do que o auxiliary, eu poderia utilizar o modo réplica, que nesse caso eu tenho algumas outras propriedades aqui do offset. Eu, por exemplo, poderia colocar um corner. Então eu acho, vamos substituir aqui ao invés do auxiliary. Nesse caso, eu até vou deletar aqui, eu tenho a parte da réplica. E aqui na minha réplica, eu vou colocar como corners. Vamos aumentar o número de réplicas. E no offset, quem sabe aqui eu vou colocar 5. Tá? Então, nesse caso, ele vai dar um offset aqui com essas partículas. Eu achei acho que mais interessante. A gente pode aumentar a densidade, então vai ficar como se fosse tipo um circuito aqui. E também, o que mais que a gente poderia fazer nessa réplica? A gente poderia animar essas linhas. Então a gente vem aqui em Animate Properties e a gente seleciona esse Link Age Copies. Então, nesse caso aqui, ele vai começar a animar esses corners. Quem sabe a gente pode, ou a gente aumenta o número de réplicas aqui. Acho que já ficou um pouco interessante, já ficou mais interessante, né? E nesse caso aqui eu vou aumentar essa partícula principal, o tamanho dela, talvez para 40, ou quem sabe 30.
Acho que ficaria mais interessante. Acho que seria legal também a gente dar uma colorida nessas partículas. Nesse caso, eu vou na partícula principal, eu vou colocar um gradiente. Então, vou utilizar Random from Gradient. Vou selecionar um gradiente aqui, esse tipo de cor. A princípio não aconteceu nada. Por quê? Essa primeira partícula que a gente fez, ela está pegando as cores dessa composição. Tá? Então, nesse caso, eu vou ter que alterar a propriedade aqui da partícula no Texture. Eu tenho o Transfer Mode. Nesse caso aqui, vamos ver como é que a gente pode substituir. Tem o Transfer Mode, na verdade não é nessa parte. Aqui na parte de Texture, eu tenho essa opção Texture Color Use, e aqui ele está no modo padrão, eu vou alterar para Alpha. E agora, nesse caso, eu tenho essas partículas agora mais coloridas, né? E também, nessa partícula do rastro, eu vou colocar aqui uma outra cor. Quem sabe uma cor talvez mais laranja. Poderia ficar um pouco mais interessante aqui o nosso background. E para a gente utilizar nesse background aqui, eu gostaria de colocar um logo. Uma coisa interessante, eu gostaria de colocar como se fosse uma deformação aqui. Eu vou utilizar o nó do field. Então, você já pode perceber que ele já... como se ele tivesse aberto um buraco aqui. Eu vou novamente habilitar a minha câmera. Só para a gente observar aqui. Então, no field, propriedade do field, eu utilizei ele como uma esfera mesmo, eu tenho outras possibilidades. Nesse da esfera, eu vou aumentar o tamanho aqui no Field Property Size. E a gente consegue ter um tipo de deformação. A gente pode começar, a gente até pode animar isso aqui. Nesse caso eu vou deixar mais ou menos assim. E o legal também que eu posso afetar determinadas propriedades. Então, no caso, quando o field, né, estiver aberto aqui, quem sabe eu posso modificar a opacidade de todas essas partículas, ou o tamanho, quem sabe deixar ela um pouco menor, ou a cor, né? E como ele não está linkado em nenhum desses aqui, ele vai afetar tudo, tá? Então, eu vou criar um outro nó aqui, que vai ser o emissor do logo. Então, nesse caso, eu vou deixar o field, afetando somente esse sistema. Tá? Então, aqui a gente já consegue ver um pouco melhor. Nesse caso, antes da gente criar o logo, eu vou fazer uma breve animação aqui do field, para ele aumentar então de 0, mais ou menos aqui em 2 segundos. A gente pode também, se eu apertar a letra U, né, eu consigo ver somente o que está com o keyframe marcado. Eu vou suavizar um pouco aqui a saída dele, então vou aumentando aos poucos aqui. Dá uma observada. Acho que ficou interessante. Vou desabilitar minha câmera, tá? Eu vou utilizar assim mesmo. E agora a gente parte pro nosso logo. Então,
esse aqui até eu vou colocar como background, organizar. E na mesma camada, eu vou criar um emissor. Posso deixar mais ou menos aqui. Aqui eu posso navegar melhor. Então esse aqui vai ser o meu logo. E aí eu vou ter que colocar uma partícula esse logo. Então você pode perceber aqui. Se quiser eu posso até desabilitar o meu background, tá? Para facilitar, e depois é só eu ativar aqui, eu consigo visualizar melhor. Então, para o logo, na verdade, eu quero que ele emita uma vez aqui, como se fosse na silhueta. Para funcionar isso, deixa eu vir aqui no Stardust. Na parte do logo, eu tenho o tipo de emissor. Eu acho que o mais adequado para isso é o Text Mask. Então, como é que ele vai funcionar? Eu tenho um texto, eu vou ter que selecionar eu vou criar um texto aqui bem rapidinho. Talvez... Então, venho aqui, seleciono o meu emissor, logo, Text Mask, e eu tenho aqui Layer Properties, e eu posso selecionar o meu texto, tá? Então, ele vai emitir, vamos desabilitar o background, só para a gente emitir aqui. Então ele vai habilitar de acordo com o texto aqui, e eu poderia muito bem mudar aqui o tipo, né, de como ele emitir. Em vez de volume, pode ser, quem sabe, no edge aqui, que são, digamos, nos limites. Só que na verdade eu tenho um logo, então como é que eu consigo habilitar essa mesma propriedade utilizando um logo qualquer, tá? Por exemplo, aqui no Illustrator eu vou utilizar essa logo, e a forma mais prática, na verdade, é você utilizar como máscaras, tá? Ele vai identificar a máscara e você consegue habilitar. Então, se eu importar o arquivo do Illustrator aqui, ele não vai conseguir identificar, tá? Através o emissor não consegue, você até consegue através de um mapa, mas nesse caso eu vou utilizar a máscara mesmo. Então, eu vou criar um novo sólido, vai ser o meu máscara logo, e eu acho que a forma mais prática é simplesmente selecionar aqui no Illustrator, Ctrl C, tá? Ele precisa estar claro que em vetor, Ctrl C e Ctrl V. E aí, ao invés de utilizar o texto, né, eu vou vir aqui de novo no meu Stardust logo e vou habilitar aqui meu layer para máscara logo. Então, eu vou até deixar um pouco maior para a gente ver o que está rolando. Nesse meu emissor, eu vou também deixar o speed aqui em 0. Então você já consegue, eu vou desabilitar também, vai ser só um guia. Então você pode perceber que a minha partícula, eu coloquei no modo Edge. Então essa partícula está sendo gerada na linha aqui, né? Eu vou também aqui colocar como 6. As propriedades da minha partícula também, quem sabe, 3. Então, só que nesse caso ele está gerando bastante partículas. Eu gostaria de menos e, quem sabe, colocar como se tivessem várias linhas aqui. Então, eu vou diminuir o número de emissão de partículas, quem sabe colocar aqui 30. E nesse caso, gostaria que essas partículas fossem andando de acordo com o caminho. E aí eu tenho uma propriedade aqui no Layer Properties. Vamos ver o que a gente pode fazer. Eu tenho aqui Path Properties, que eu tenho Edge. Você pode aqui no Offset deslocar essas partículas, mas ele vai chegar num limite aqui de 0 a 100. Então nesse caso, vou deixar aqui em 0.
E vou aumentar aqui essa propriedade do Speed Along Path. Então, se eu aumento aqui, talvez em 60, você pode perceber que essas minhas partículas estão caminhando aqui, né? Eu vou deixar talvez em 30. Posso colocar um pouco mais de aleatoriedade aí para essas partículas. E o ideal seria se eu tivesse como se fossem linhas, né? A gente pode utilizar o modo réplica, mas também a gente pode utilizar o modo auxiliary, tá? Então, nesse caso vou utilizar o auxiliary. E aí é como se tivesse um outro emissor de partículas, só que levando em consideração a propriedade dessa partícula aqui. Então, eu vou colocar um outro tipo de partícula. Tá? Nesse caso aqui no auxiliary, vamos colocar aqui o speed em 0. Ok? Então agora eu tenho como se fosse um contorno aqui. Nessa partícula também vamos deixar, quem sabe, ela em 6. Vou alterar aqui talvez o tamanho da minha partícula. E eu tenho como se fosse um rastro. Né? Já está começando a ficar mais pesado, então vamos colocar aqui em half. Lembrando que também você pode vir aqui na propriedade das partículas do Stardust e aqui o Quality Settings colocar um pouco menor ou no Preview, tá? Mas eu acho que vai ficar interessante aqui como se fossem essas cópias, né? Posso até aumentar, quem sabe, o tamanho aqui em 5, só para a gente ver um pouco maior essas partículas. Acho que está interessante. Bom, e aí vamos ver junto com o nosso background, né? Então vou habilitar o background de novo. Eu vou diminuir essa máscara, vou deixar o logo um pouco menor. Eu também posso, quem sabe, habilitar aqui a máscara como se fosse um sólido. E aí eu vou Generate Fill para dar colocar no outro, talvez num verde, utilizar a mesma propriedade aqui. Quem sabe colocar no modo Overlay, só que nesse caso, como eu estou com um sólido, eu vou colocar aqui no Collapse Transformation, no Overlay, quem sabe diminuir a opacidade, ou se bem que nesse caso, só para dar um pouco mais de volume aqui, talvez. Ou quem sabe animar isso aqui também. E nesse caso, a gente pode diminuir um pouco também a gente pode mudar a cor da partícula. Vamos colocar também um Rainform Gradient. E utilizar nesse caso aqui preset. Vou utilizar essa cor mesmo. E aqui no Transfer Mode, talvez colocar no modo adicionar, tá? Só para eu ter um pouco mais de detalhe aqui. Posso colocar uma textura. Acho que a gente pode também colocar uma movimentação de câmera, tá? E aí finalizar com a nossa pós-produção. Para isso eu vou criar um background aqui. Eu já tinha escolhido aqui um verde um pouco mais escuro, tá? Para não deixar totalmente naquele preto tão padrão, tá? Nesse caso a gente vai colocar uma camada de ajuste, tá? Então vou colocar um brilho. Então Stylize Glow. Eu vou deixar, quem sabe, em 0.5 a intensidade. Do Radius aqui, talvez 30. Eu vou duplicar esse
glow aqui, deixar ele um pouco maior aqui, tá? Posso perceber também que eu tô tendo bastante detalhe aqui, então bem simples. Eu venho aqui na minha partícula principal, vou deixar a opacidade um pouco menor, talvez 30. Acho que não, acho que tá legal aí. Talvez em 50. Diminuir o glow. Se eu quisesse colocar um glow específico no logo, tá? Eu poderia muito bem ter colocado esse ramo aqui, essa hierarquia, esse sistema, em uma outra camada e colocar um glow específico, tá? Mas eu acho que aqui tá literalmente interessante assim. E para deixar isso também mais legal, eu vou utilizar aqui uma distorção de lente, Distort, Optics Compensation. Vou habilitar aqui o Reverse, colocar talvez em 50, tá? Só para não ficar tão nítido aqui. Outra coisa que eu posso fazer também é habilitar o Motion Blur, tá? Então, Stardust, eu venho aqui em Motion Blur, então eu vou fazer um leve movimento de câmera, tá? Então, vou até deletar essa câmera aqui. Vou criar uma nova câmera com uma lente mais grande angular também, 24 milímetros. E aí vou criar um objeto nulo. E vamos linkar isso aqui na minha câmera, habilitar o 3D. Apertar a letra P, vai abrir o nosso Position. Separate Dimensions, e aí nesse caso, vou fazer como se ele viesse surgindo aqui. Tá? Vou habilitar o Third. Então ele vai começar um pouco antes. Primeiro vai chegar o nosso background, então aqui no nosso logo aqui mas eu acho que vai ficar interessante. Quem sabe aqui também, né? Vamos deixar F9. Vamos mudar aqui essa velocidade, mais ou menos, de como vai ficar esse movimento, tá? Deixar no modo Third agora, que já está ficando um pouco mais pesado. Eu acho que também a gente poderia colocar um pouco de ruído também, né? Uma camada aqui de ruído. Noise. Quem sabe um pouco depois do glow aqui. Noise and Grain. Eu vou colocar o noise comum mesmo, mas não tanto, talvez 5%. E aí a gente poderia ter um look interessante. Bom, galera, tá aí o resultado desse tutorial. Claro que eu fiz alguns ajustes finos, mas basicamente foi o processo que eu coloquei. Espero que tenham gostado do resultado. Se sim, dá um like no vídeo e se inscreve no canal. É isso, galera. Valeu, gente. Muito obrigado e até a próxima.